Bom dia, rapaziada, tudo bem? É, eu vou falar aqui com vocês um pouquinho brevemente sobre o que eu falei ontem na aula ao vivo, beleza? Claro que eu acho que eu não vou conseguir me fazer tão entendido quanto eu fui ontem, para as pessoas que estavam ali, que conseguiram interagir comigo, etc. Mas eu quero fazer o máximo possível aqui para que vocês entendam, pelo menos a base do que eu quero que vocês entendam, beleza? Então, a gente vai falar sobre a redação do Enem aqui, show? E o que eu queria mostrar pra vocês é que a redação do Enem é como se fosse um checklist, uma receita de bolo que você vai ali, ó. Pô, fiz tal coisa, marquei que fiz tal coisa, não preciso mais fazer. Ou segue a receita. Você vai fazendo aquilo ali que tá no manual e você vai tirar mais 900. E 900, pessoal, pra você que quer medicina é obrigação e pra você que não quer medicina pode ser uma garantia. Ou seja, a pessoa que não quer medicina, pessoal, tirar 900 pode significar que ela já foi aprovada direto, só com a redação, porque o 900 sobe muito a média dela. Show? Então é importantíssimo que a gente, que não tem tanto tempo para estudar, a pessoa que quer trabalhar, etc., ou tem que trabalhar, tem pouco tempo para estudar, que se dedique nessas matérias de redação e matemática, porque são as matérias que a gente consegue subir a média com uma maior facilidade, beleza? Então tudo bem. Eu mostrei para vocês que a redação do Enem é uma receita de bolo, é um padrão. Todas têm a mesma coisa, têm a mesma estrutura. E o sentido da nossa aula de ontem, o objetivo da nossa aula de ontem foi provar para vocês que é uma estrutura fixa, que todo mundo faz a mesma estrutura e o que muda é a tua forma de escrever, que vai mudar o tema, vai mudar o repertório. Show de bola? Primeira etapa, eu queria falar para vocês sobre repertório sociocultural. O que é repertório sociocultural? Que vai precisar ter nos 3 primeiros parágrafos da nossa redação. Repertório sociocultural é algum conhecimento de mundo que a gente tem, seja um livro, seja um filme, uma série, que a gente consiga relacionar com o tema em questão. Show de bola? Beleza, guarda essa informação aí. Ontem eu pedi pro pessoal que estava na aula me falar 2 temas. Então eles me falaram 2 temas. E aí eu montei uma redação sobre esses 2 temas na hora com eles. Show de bola? O primeiro tema foi desafios para o combate ao uso inadequado de remédios para emagrecimento. Show de bola? Eu acho que foi a Sabrina ou a Emanuela que falou isso. E aí eu usei esse tema. Show? Vamos supor que fosse um tema de Enem. Ver esse tema, o que eu tenho que pensar? Desafios para o combate ao uso inadequado de remédio de emagrecimento. O que eu tenho que pensar em 2 desafios? Penso em 2 desafios. Ah, o problema é impactos de alguma coisa. Tem que pensar em 2 impactos. Ah, o problema é entraves de alguma coisa. Entraves. Efeitos de alguma coisa, perspectiva de alguma coisa. Tem que pensar em 2 perspectivas, 2 impactos, etc, etc e tal. Show de bola? Nesse caso, é desafios para o combate ao uso inadequado de remédios de emagrecimento. Pensa em 2. Preciso pensar em 2. Show de bola? Primeira etapa da nossa redação é pensar nos nossos argumentos, que vão ser esses 2 desafios. E aí, mais uma vez, eu pedi pro pessoal que estava na aula para eles pensarem junto comigo. E a gente pensou em a existência de padrão de beleza. Existe um padrão de beleza que você tem que cumprir, de ser magrelo, de ser magro, o mais magro possível. 2, a desinformação. Porque a gente não tem muita informação acerca desses remédios. A gente tem informação, às vezes, do resultado deles, mas não tem informação acerca das consequências do seu uso. Sobretudo o uso errado, inadequado, sem supervisão médica. Show de bola? Pensamos em 2 argumentos. O que a gente faz agora? Pensar em 3 repertórios. 3 filmes, tipo assim, entre esses 3 pode ter um filme, uma série, um livro, que a gente consiga relacionar com esse tema. Ou pode ser um repertório histórico também, beleza? Algo da história que a gente vai trazer para a realidade, fazer um contraste, alguma coisa assim. Eu dei um repertório que foi Grécia Antiga. Por quê, pessoal? Antigamente, na Grécia Antiga, o padrão de beleza eram as estátuas dos deuses. Então as pessoas queriam se parecer ao máximo com aquelas estátuas. Show? Eu quis traçar uma comparação, fazer um paralelo com os influenciadores digitais. Antes eram as estátuas dos deuses. Hoje em dia a gente quer se parecer com as fotos dos influenciadores digitais. Quis fazer essa comparação. Show de bola? Então pensei nesse repertório. Segundo repertório foi a Manuela que destacou pra gente, que foi um filme chamado Anorexia, onde a mulher sofria com anorexia, então ela procurava o máximo fazer de tudo para se manter magra ou para ficar mais magra ainda. Show de bola? Terceiro repertório, o Dilema das Redes, que é mais sobre desinformação, como a rede social pode impactar a nossa sociedade. Pensei em 3 repertórios. Show? Primeiro passo, pensar em 2 argumentos, pensei. Segundo passo, 3 repertórios, pensei. Show de bola? E agora a gente vai para
fazer a nossa redação em si. E aí eu mostrei para vocês que tem uma estrutura fixa. Primeiro a gente começa com o repertório. Então eu quero que vocês acompanhem aqui essa introdução minha. Show de bola? Vou começar com a introdução aqui. Vou até botar em alguma coisa que a gente não usou. Essa aqui, ó. Minha introdução, ó. Eu marquei aqui agora. Tudo bem? Na antiguidade, na Grécia Antiga, as pessoas buscavam ao máximo ter um corpo semelhante ao das esculturas dos deuses. Ponto final. Repertório histórico. Então eu trouxe algo da história para relacionar com o meu tema atual. Show de bola? Começo assim. O que eu tenho que fazer a partir disso? Contextualizar. Eu tenho que relacionar o meu repertório com o tema. Faço isso na frase seguinte, ó. Já, na atualidade, influenciadores digitais divulgam corpos que são inalcançáveis para grande parte da população, o que faz com que muitos brasileiros procurem formas inadequadas para conseguir tal físico. Ou seja, relacionei a Grécia Antiga, os deuses, as estátuas com os deuses, com os influenciadores digitais, com essa busca por emagrecimento na atualidade. Show de bola? Termino como? Apresentando meus argumentos. Assim, cabe analisar a existência de padrões de beleza e desinformação para o combate ao uso inadequado de remédios para emagrecimento. Show de bola? Então, falei que eles são desafios para o combate ao uso inadequado desses remédios. Show de bola? Essa é a estrutura. Aí eu falei, pô, rapaziada, vocês não acreditam em mim? Então eu vou mostrar para vocês redações de amigos meus e da Thalita, professora de vocês, que seguem essa mesma estrutura. E aí eu mostrei aqui primeiro do Marcos Vinícius, meu amigo, que ele começa. É uma redação sobre desafios para combater a invisibilidade do trabalho de cuidado exercido pela mulher. Tema de 2023 do Enem. Show? Olha como ele começa. Sob a perspectiva filosófica de Thomas More, uma sociedade utópica seria padronizada por um tecido civil ausente de conflitos e problemas. Trouxe um repertório. E aí ele vai fazer o seguinte, rapaziada. Contextualizar, relacionar o repertório com o tema. Vamos ver? A ideia do pensador, todavia, pendura longínqua é quando se observa o dinheiro no quadro nacional, uma vez que a invencibilidade do trabalho de cuidado é representada por tarefas diárias, essenciais, realizadas pela mulher no Brasil, vai de encontro a esse ideal por configurar uma diversidade. Ou seja, existe uma diversidade que é essa invisibilidade do trabalho, e isso conflita com a ideia do filósofo. Ele correlacionou o repertório dele com o tema, que é a invisibilidade do trabalho exercida pela mulher no Brasil. E depois ele faz o quê? Apresenta os argumentos. Tal fato se justifica não só pela negligência governamental, como também pela desvalorização social de tal trabalho. Ou seja, quais são os argumentos dele? Negligência governamental, desvalorização do trabalho de cuidado. Show de bola? Discutiu dos argumentos, apresentou. Mesma estrutura que a minha, né? Aí beleza, mostrei uma redação e vocês ainda não estão convencidos de que é a mesma coisa. Vamos para outra redação. Redação da pessoa mais incrível da face da Terra, a pessoa mais linda do mundo, chamada Júlia Bastos Rodrigues, a minha namorada. Ela começa com Gilberto Dimenstein, em sua obra O Cidadão de Papel, tece uma crítica ao sistema vigente, trazendo como protagonista o indivíduo invisível aos olhos do Estado. Repertório. Show? O que ela vai fazer agora, rapaziada? Correlacionar esse repertório com o tema. Bora lá. Nesse sentido, torna-se evidente a existência de pessoas em situação de invisibilidade no país. Como exemplo, tem-se as mulheres, que realizam o trabalho doméstico e de apoio, e se deparam com uma falta de visibilidade social. Correlacionou o tema. Show de bola? Assim como Gilberto Dimenstein falava que existiam cidadãos invisíveis, essas mulheres que exercem esse trabalho de cuidado são invisíveis. Correlacionou. Show de bola? O que ela faz agora? Joga os argumentos dela. Assim, seja devido à sociedade patriarcal, seja pela alienação social, os desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher do Brasil podem ser uma problemática. Ou seja, ela apresenta dois argumentos também, que são a sociedade patriarcal e a alienação social. Mesma coisa da minha redação, da redação do Vinícius. Agora eu vou mostrar a redação da professora de vocês, Thalita. Vamos lá, o que a Thalitinha faz, pessoal? É o mesmo tema, tá? Essas redações aqui. A Constituição Federal Brasileira, promulgada em 1988, prevê a todo cidadão o direito de trabalho digno e a igualdade de tratamento. Ou seja, repertório cultural dela, ela trouxe a Constituição como repertório. Muito bom. E aí, o que ela faz agora? Relaciona com o tema. No território nacional, entretanto, em oposição a essas garantias teóricas, tem-se, infelizmente, os desafios para o enfrentamento da visibilidade do trabalho de cuidado realizado pelo grupo feminino, o que acentua as desigualdades sociais e o dilema de prerrogativas. Ponto final.
Aí o que ela faz agora? Então ela relacionou a Constituição com o tema. Contextualização. O que ela faz agora? Apresenta os documentos. Dessa forma, a fim de combater esse fenômeno, convém analisar a inoperância do Estado e o preconceito na sociedade como principais entraves na resolução dessa problemática. Ou seja, falou que os problemas são inoperância do Estado e preconceito enraizado na sociedade. Apresentou os argumentos. Essa é a introdução. Provei para vocês, então, que é a mesma parada, é a mesma estrutura. Thalita usou a mesma, Júlia usou a mesma, Marcos Vinícius usou a mesma, eu usei a mesma. Todos nós tiramos mais 960. Essa nota para você que é medicina ajuda, para você que não quer, praticamente garante sua aprovação. Beleza? Então aprendemos a fazer a introdução, primeiro parágrafo, rapaziada. Falem comigo. Vocês não falam, uma aula gravada. Esqueci disso. Mas, aprenderam, não aprenderam? Tu aprendeu, Júlia? Aprendi. Então ela aprendeu. Vamos lá. Vamos seguir para o próximo parágrafo, que é o parágrafo de argumentação, de desenvolvimento. Show de bola? Segundo e terceiro. O que a gente faz, pessoal? No segundo parágrafo, a gente trabalha o nosso primeiro argumento. Por exemplo, eu falei primeiro de padrões de beleza. Foi o meu primeiro argumento. Então eu falo sobre ele no segundo parágrafo. Depois eu falei de desinformação. E aí no parágrafo seguinte, no terceiro, eu falo sobre desinformação. Show de bola? A estrutura dos dois é a mesma. O que vai mudar é o argumento sobre o qual a gente vai tratar. Show de bola? Vamos lá. O que eu começo fazendo? Cito de novo o argumento que eu vou usar no parágrafo. Então eu começo com: nesse sentido, a imposição de padrões de beleza é um entrave para o combate ao uso indiscriminado de drogas emagrecedoras. Retomei meu argumento. Show? O que eu faço agora? Mais um repertório diferente da introdução. Eu usei o que a Manu disse pra gente. Ó, no filme Anorexia, a personagem principal sofre com problemas de saúde em consequência da busca por um corpo que entendia como perfeito. Show de bola? Trouxe um repertório que relaciona com essa busca por emagrecimento constante. Depois eu contextualizei. Fora da ficção, muitos brasileiros sofrem com a problemática retratada na obra, pois buscam se parecer com influenciadores digitais, os quais divulgam seus físicos muitas vezes conquistados com o uso de drogas ou cirurgias. Relacionei. Então, por que eu falei do filme Anorexia? Porque, assim como a personagem do filme, muitos brasileiros também têm essa busca exagerada por emagrecer, por emagrecimento, por ter um corpo magro. Show de bola? Então, essa é a minha relação. Essa é a minha relação que eu criei. Então, vocês percebam o quê? Apresentação de argumento, repertório, contextualização. Tudo que a gente já fez no primeiro parágrafo. Show de bola? Qual a diferença agora? Uma frase final, que seria uma frase de consequência. Para explicar qual é a consequência desse problema que a gente falou no tema. Então, qual é a minha consequência? Pô, existe padrão de beleza e a consequência desses padrões de beleza é as pessoas procurarem ao máximo emagrecer para poder se parecer com esse padrão. Show de bola? Então eu falei assim: tal busca acarreta na alta incidência no uso indiscriminado de canetas emagrecedores. É exemplo do Monjaro. Ou seja, essa busca por emagrecer é o que faz com que as pessoas usem indiscriminadamente remédios de emagrecimento. Beleza? Então, mais uma vez, falei pra vocês, usei essa estrutura. Ai, André, eu não acredito que também o parágrafo de discussão tem uma estrutura pronta pra você seguir. Calma, meu jovem padawan. Te provo. Vamos pra redação do Marcos Vinícius de novo. Vamos lá. Ele começa fazendo o quê? Nesse quadrante, olha que bonito. Nesse quadrante é preciso, de início, discorrer acerca da negligência governamental expressa pela displicência do Ministério do Desenvolvimento Regional. Ponto final. Ou seja, ele apresentou o argumento dele, de novo. Ele retomou o argumento dele, que era a ineficiência do Estado. Show? Depois ele faz o quê? Repertório. Para tanto, faz-se oportuno rememorar o pensamento do sociólogo Zygmunt Bauman, segundo o qual órgãos incapazes de cumprir sua função social operam como instituição zumbi. Ou seja, ele usou Zygmunt Bauman como repertório, um autor que ele conhecia, etc e tal, como repertório. Agora ele vai fazer o quê? Contextualizar, relacionar o repertório dele com o tema. Show de bola? À luz dessa lógica, a falta de investimentos em projetos e campanhas sociais que busquem trazer visibilidade quanto à importância do trabalho de cuidado na sociedade expõe a apatia do Estado, pois, embora seja responsável por garantir o desenvolvimento da malha civil, assegurando o devido reconhecimento de todas as profissões, essa importância não cumpre totalmente com sua responsabilidade social. Ou seja, o Estado está atuando como um Estado zumbi, que era o que o Bauman definiu, porque ele não consegue trazer a valorização
igualitária para todas as profissões. Ele relacionou o Zygmunt Bauman com o problema. Ele fecha da seguinte forma: tal situação acarreta em um panorama no qual, devido à falta de reconhecimento da realização de tarefas diárias essenciais, existe o preconceito e a má remuneração dos responsáveis por tais tarefas, que em sua maioria são mulheres. Ou seja, o Estado não reconhecer essas profissões tem uma consequência. Ele fala da consequência, que é essa baixa visibilidade e baixa remuneração. Show de bola? E ainda tem uma frase final. Assim, é inadmissível que o Ministério continue a protagonizar esse tipo de segregação no país. Ele ainda fecha assim com uma frase crítica. Crítica reflexiva. Show de bola? Mesma estrutura que a minha. Concordam? Vamos pra deusa grega chamada Júlia Rodrigues agora. Vamos lá. Mesmo tema, hein? O que ela faz primeiro? Diante do cenário, é importante retomar o aspecto supracitado quanto à influência do patriarcado sobre o problema tratado. Ou seja, ela retomou o argumento dela, que era a sociedade patriarcal. Show de bola? Depois ela faz o quê? Repertório. Tal situação contraria o proposto pela Constituição Federal, documento de maior hierarquia jurídica no país, que garante a igualdade a todo cidadão e cidadã brasileiro. Show de bola? No entanto, beleza, então ela trouxe o argumento dela, o repertório dela, que era a Constituição Federal. Assim como a Treta usou lá no primeiro parágrafo, a Júlia usou no segundo. Show de bola? Agora ela vai relacionar essa Constituição com o tema. No entanto, evidencia-se que a imposição de ideias machistas na sociedade fere tal garantia, tendo em vista a grande desvalorização da mulher no meio estrutural e familiar, em especial aqueles que desempenham o trabalho de cuidado. Ou seja, a Constituição não está sendo válida na prática, porque o trabalho não é valorizado. Show de bola? E aí ela vai fechar com aquela frase que eu falei, que é a consequência. Consequentemente, ela ainda coloca um conectivo, como é inteligente minha mulher, né? Que ela expõe, que ela está mostrando uma consequência dessa problemática que ela tratou nesse parágrafo. Consequentemente, observa-se que as ideias patriarcais enraizadas na sociedade intensificam um quadro de invisibilização de tais mulheres. Ou seja, a consequência dessa falta dessa sociedade patriarcal é a invisibilidade. Ou seja, ela relacionou o argumento com o tema. Show de bola? Então, basicamente, a contextualização é você relacionar o repertório com o tema. Ou com o argumento. E a parte final, a frase final, é você relacionar o seu argumento com o tema. Beleza, rapaziada? Vamos pra Thalita agora? Mesma coisa, tá? Diante desse cenário, é relevante abordar a falta de atuação estatal como um empecilho na valorização dos empregos de cuidado e atuação da mulher. A apresentação do argumento, né? A retomada do argumento. Começa com o repertório de novo. Nesse contexto, segundo o mesmo repertório do Marcos Vinícius. Nesse contexto, segundo o sociólogo Zygmunt Bauman, uma instituição, quando é posicionada de maneira a ignorar sua função original, é considerada um Estado zumbi. O repertório. Sob esse viés, o Estado brasileiro é análogo, ou seja, ele é um Estado zumbi. Visto que há deficiência na regulamentação de leis trabalhistas que tange o trabalho doméstico e a falta de fiscalização adequada, o que acarreta na precariedade de condições desse mercado empregatício. Show de bola? Então, o Estado é zumbi, como o Bauman falava, porque ele não consegue garantir direitos nem fiscalização a esse trabalho doméstico das mulheres. Show? E aí ela quer provar. Pois, inaceitável que, embora as mulheres sejam a maioria da população, de acordo com o censo de 2022, ainda não existam políticas públicas eficientes que garantam o direito trabalhista. Show de bola? Então, o que ela faz na linha final, prova o argumento dela. Show de bola, ela provou com uma pesquisa. Ela usou uma estratégia diferente, mas é a mesma função, a mesma estrutura. Então, eu provei para vocês que, mais uma vez, nós três usamos a mesma estrutura. Show de bola? E aí, no parágrafo seguinte, cara, que também é de desenvolvimento, a gente faz a mesma estrutura, só que pro argumento seguinte. Então, se eu comecei falando com padrões de beleza, agora eu vou falar de desinformação. Uso a mesma estrutura. Ademais, é possível apontar a desinformação como um empecilho ao combate ao uso indiscriminado de medicamentos para emagrecer. Retomei o argumento, que é a desinformação. Agora eu vou meter um repertório. A esse respeito, o documentário de Demos de Reis, produzido pela Netflix, mostra como a desinformação no meio digital impacta a sociedade. Repertório. Contextualizar agora, relacionar o repertório com o tema. Assim, o problema é retratado na obra, ou seja, essa desinformação digital, influencia diretamente o uso indiscriminado de drogas emagrecedoras, haja vista que há grande divulgação do resultado do uso, mas não ou seja, há uma pequena divulgação de suas consequências. Beleza? Contextualizei o repertório com o tema. Agora vou falar a consequência. Com isso, a falta de notícias claras acerca dos perigos de medicações como o Mondiaro,
aliada a frequentes divulgações de seus supostos benefícios, faz com que cada vez mais brasileiros façam uso de tais remédios. Mesma estrutura. E aí, depois, outro dia, na aula, ao vivo também não falei, outro dia a gente vai tirar falar sobre a conclusão, que é o maior parágrafo do nosso texto, é o mais importante. Show de bola? Então a gente vai ter uma aula só pra isso. Espero que vocês tenham entendido aí. Gravei aqui no freestyle pra vocês que não conseguiram assistir a aula. Mas espero que tenha sido uma aula maneira. Show de bola? Beijos e abraços. Tamo junto.